Antes de mais, muito boa tarde. O meu nome é João Beleza Vaz, eu sou diretor da Autoridade Nacional de Comunicações. Gostaria de quebrar aqui um bocadinho o protocolo e agradecer claramente aqui à Câmara, em nome do Presidente da Câmara, por comemorar 130 anos precisamente neste Salão novo. Está a fazer jus claramente à efeméride. Uma palavra de apreço muito grande aqui ao professor Melo Barreiros, porque na realidade interagimos tudo virtualmente, foi claramente um catalisador deste evento relativamente a cabos submarinos, que a Anacom muito tem vindo a suportar, porque na realidade é a base e o pilar da conectividade internacional. Muito obrigado, um bem-aja. Prometo que vou ser relativamente breve para compensar aqui algum tempo perdido. Bem, eu acho que a história repete-se e, no fim, vocês próprios vão tirar as vossas ilações se tudo aquilo que eu apresentar não pode proporcionar que a história se venha a repetir. E, na realidade, devolvidos 130 anos depois, encontramos aqui hoje, nesta sala, precisamente a comemorar esta efeméride e sempre na esperança de que o futuro tenha a mesma prosperidade que teve há 130 anos atrás. Bem, começo com uma imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E, na realidade, podemos ver que os Açores eram claramente um ponto importante em paralelo com as ligações transatlânticas entre a Irlanda e o Reino Unido com os países norte-americanos e contavam claramente com os Açores. E porquê? Não é por questões diplomáticas, porque elas houve e bastantes. É porque, naquela altura, a tecnologia não conseguia vencer a distância. E, portanto, países como a França e a Alemanha tiveram claramente vir aqui. E depois as coisas foram-se propiciando e os Açores foram, à data, muito importantes, até 1969, se não falha a memória, muito importante, tendo o auge em 1928, muito importante na conectividade internacional. Bem, infelizmente tenho que mostrar esta imagem. Esta é a atualidade dos cabos submarinos em 2023, em que conseguimos ver que os cabos submarinos no norte, que fazem a ligação do Reino Unido aos países norte-americanos, ela mantém-se até se intensificou. E, na realidade, os Açores, muito perto daqueles cabos, continuam perdidos num sistema que outrora foi um sistema internacional, que hoje é um sistema doméstico e que se está a pensar que seja um sistema doméstico, mas com capacidade para poder vir a atrair investimento internacional. Bem, é a minha perspectiva, claramente, que a importância geoestratégica nesta área dos Açores mantém-se. E veremos porquê. Na altura, os cabos telegráficos, o que permitiam era trazer as mensagens dos principais centros económicos e foram claramente os catalisadores económicos. E, na altura, estas mensagens assentavam claramente numa infraestrutura de comunicações, que era a parte telegráfica, e somente para trazer as mensagens. No entanto, e curto-circuitando aqui os cabos coaxiais, passando logo para os cabos ópticos, são aqueles que nós utilizamos hoje em dia, são infraestruturas que tiveram o seu início de vida operacional no fim dos anos 80, em paralelo com o início da internet. Do protocolo IP. O protocolo IP, parecendo que não, o que fez, acelerou com que muitos serviços pudessem utilizar uma única infraestrutura. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que uma estrutura, muitos serviços, massificou o uso e, hoje em dia, todos nós utilizamos e todos nós somos muito exigentes com as infraestruturas de comunicações. E, portanto, estes serviços, ao contrário de outrora, precisam não só os cabos submarinos, mas precisam de uma coisa que se chama os servidores. E os servidores estão alojados numa coisa que nós chamamos de data centers. E se nós geramos muito tráfego, nós precisamos ter data centers e conectividade dos cabos submarinos entre os data centers e os utilizadores. E, portanto, enquanto antigamente nós só falávamos do cabo submarino, os utilizadores estavam praticamente nas pontas, atualmente temos um conceito completamente diferente. Partimos desta imagem, é uma imagem do Banco Mundial. Podem ver os pontos a laranja, são os pontos dos principais data centers mundiais. As circunferências azuis são os pontos de troca de tráfego de internet. E
Os pontos completamente azuis são as Cable Landing Stations. Conseguem claramente ter uma percepção que nas zonas, nos grandes polos económicos, estão perto dos cabos submarinos e claramente perto das zonas de troca de tráfego de internet. E isto tem claramente uma razão. Mas também neste mapa é perfeitamente perceptível que Portugal tem muitos cabos submarinos e poucos data centers. Portanto, Portugal é um local de passagem. Olhando aqui, começando aqui pelo quadro da direita. O quadro da direita representa o número de indivíduos que utilizam a internet desde o ano de 2005. Em 2005, estimavam cerca de 1 bilhão de pessoas a utilizar a internet. Em 2022, temos 5 bilhões de pessoas a utilizar a internet. E permitam-me só dar-vos como referência que a população mundial é na ordem dos 8 bilhões. Portanto, temos aqui cerca de 3 bilhões de escalabilidade. Mas, se olharmos para o gráfico da vossa esquerda, conseguimos ver que os continentes que mais consomem dados de internet, temos aqui a Ásia e os cabos do Pacífico, seguidos da Europa, da América e de outras economias e de outros países, relevando aqui a África com uma expressão muito pequenina. Mas também podemos ver, como vos vou apresentar, que o padrão do utilizador europeu é aquele que consome mais dados por utilizador. Mais ainda que os utilizadores do continente americano. E, portanto, e porquê? Facilmente se percebe. Temos o telemóvel, temos o computador, temos o carro que já está ligado, temos qualquer coisa que está em casa ligado. E, portanto, estes hábitos claramente fazem de nós, europeus, claros, consumidores muito exigentes em termos de largura de banda. Permitam-me também vos dizer que a Europa, em termos de percentagem de indivíduos que utilizam a internet, tem uma percentagem de 89%. E, se olharmos para a África, tem 40%. Bem, já vimos que claramente existe aqui muita necessidade de serviços, muita necessidade de data centers e muita necessidade de cabos de submarinos capazes para ligar os utilizadores aos data centers e os data centers a data centers e utilizadores. No entanto, temos aqui um problema. Os data centers, para processar este volume elevado, precisam não só de uma grande quantidade de energia, não só para o processamento, mas também para o arrefecimento. E o que acontece é que estima-se que em 2020 as necessidades energéticas daqueles data centers que vos mostrei consumiram cerca de 1% da energia global. Mais, posso-vos mostrar que os data centers na atualidade consumiram mais energia que países como a Argentina, Egito e América do Sul. Mas no quadro de baixo conseguimos perceber que desde 2010 até 2020 é quase uma curva exponencial do uso de dados da internet, mas que energeticamente há uma preocupação dos data centers em tentar ao máximo arranjar soluções o máximo sustentáveis. Não é só soluções, é soluções de eficiência em termos de consumo de tráfego. E, portanto, o que nós estamos aqui a ver é que esta indústria está preocupada com questões energéticas, mas também está preocupada com questões da sustentabilidade energética. Procuram, claramente, soluções energéticas mais eficientes do arrefecimento, também elas todas fontes energéticas sustentáveis e mais baratas. Bem, mas se nós virmos onde é que isto vai parar, ninguém sabe. O que é certo é que podemos ver que se nos últimos anos, nos últimos 6 anos, conseguimos ver que o maior investimento em cabos submarinos foi nos cabos transatlânticos. Isto pode, se um cabo submarino tem um período de vida de cerca de 25 anos, podemos ver, então, mas é expectável que tenhamos que meter mais cabos submarinos no Atlântico, a ligar o Atlântico? Sim. Segundo a Telegeography, nas expectativas que fizeram, é que até 2035, os cabos submarinos, a procura, vai claramente superar em muito a oferta, a disponibilidade de cabos submarinos. E porquê? Precisamente por causa dos hyperscalers. Hyperscalers é uma designação para empresas que disponibilizam serviços em cloud e empresas que disponibilizam também aqueles serviços do streaming dos vídeos que são altamente exigentes em termos de largura de banda. E é expectável que
esta disponibilização de serviços seja cada vez mais exigente. Daí a nossa expectativa é claramente que nos próximos anos o Atlântico careça claramente de mais cabos submarinos. Mas também, como já foi aqui referido, e o contexto geopolítico, não um contexto muito bom em termos de cabos submarinos, permite que, para se mitigar o risco de haver rotas únicas, tenham que haver rotas alternativas, como existiu outrora e como no primeiro gráfico que eu vos mostrei. E aí sim, os Açores voltam a ser também uma oportunidade. Permitam-nos ainda também introduzir aqui um novo conceito. A largura de banda é fundamental para o nosso dia, não há dúvida, mas a latência também é. O que é a latência? É o atraso de comunicação. Permitam que vos diga também aqui uma questão que quem quer investir em mercados financeiros não vai estar longe dos servidores onde estão as bolsas, ou está perto das bolsas. E porquê? Porque quando virem a informação, já tem um atraso. Quando derem em ordem com base numa informação que já está atrasada, há um atraso acumulado. Portanto, a ordem final não vai refletir a percepção que a pessoa tinha. E, portanto, nunca vão haver ganhos. E isto que estamos a fazer, estamos a falar que é um serviço que é muito sensível em termos de latência. Quem diz isto, diz a voz. O mail já não é assim. Se o mail não chegar num segundo, chegar no segundo seguinte, não tem problema. Mas se a voz, se tiver um problema, já inviabiliza uma comunicação. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a dizer? O que nós estamos aqui a dizer é que, claramente, se os serviços têm que ir aos servidores, a ideia é que os servidores têm que estar sempre, jogar sempre com três variáveis, perto dos cabos submarinos e também perto dos utilizadores. E jogando sempre a tipologia de serviços e a latência. E, portanto, se nós olharmos para aqui, vemos que cidadãos europeus que estiverem a consumir serviços que só estão nos Estados Unidos, estão sempre em prejuízo. E vice-versa. E, portanto, os Açores ficam bem aqui distantes destes mercados económicos. E, portanto, para terem uma noção, não em termos de distância, mas em termos de latência, de SINs, eu fiz as contas para SINs, por exemplo, a latência de SINs para os Açores são na ordem dos 28 milissegundos e de SINs para Milão também são 28, 29 milissegundos. E se formos ver de SINs para Virginia Beach, são 60 segundos. Se tirarmos 28, estamos praticamente a meio caminho. E, portanto, esta é claramente mais uma oportunidade que os Açores têm de vingar e de atrair claramente esta indústria para uma região que é claramente estratégica. Mas, introduzidos estes conceitos, mas vou-vos introduzir um novo conceito. E este conceito leva-me para já a agradecer a participação de um senhor que está nesta sala, que é o professor Bruce O, que é o presidente da Joint Task Force Smart Cables Internacional. E o que é isto de Smart Cables? Um cabo submarino é uma infraestrutura toda ela muito complexa e muito cara. E há a consciência de que se nós utilizarmos aquela infraestrutura que já tem comunicações e energia para colocar sensores ao longo do cabo, vamos conseguir fazer uma coisa que é recolher informação em tempo real do fundo dos oceanos. E isto é fundamental para a meteorologia, é fundamental para a oceanografia, é fundamental para a climatologia e é fundamental para os avisos antecipados sísmicos e de tsunamis. E, portanto, isto gera muitos dados. Dados eles também muito sensíveis em termos de tempo, porque quando estamos a falar do aviso antecipado sísmico, o milissegundo vai fazer a diferença. E, portanto, podemos dizer que hoje em dia os cabos submarinos têm outra vertente e já não servem para somente dados de fins comerciais. E posso-vos dizer que o futuro Nelcam há de ser o primeiro cabo submarino de comunicações a ter estes smart cables. Obviamente que tem vantagens, mas também terá, obviamente, as desvantagens de quem é o pioneiro em qualquer coisa. Trago-vos aqui só a ideia de que estes são os repetidores. Os cabos submarinos, ao longo do seu percurso, precisam de repetidores para amplificar o sinal. Esses repetidores precisam de energia e é aqui que ficam alojados os sensores que vão recolher essa informação, fazendo usufruto da energia já disponíveis e fazendo também usufruto das comunicações que por lá passam. Bem, este é um contexto nacional muito sebejamente conhecido por todos nós. Portugal, 90% do nosso território, na realidade, é mar.
E, portanto, o que é que acontece? Temos a missão em estender a nossa zona económica exclusiva, e ao estender a nossa zona económica exclusiva, são os nossos cálculos que vamos ficar entre 15% a 20% dos cabos submarinos a passarem das nossas águas. E isto, claramente, é uma responsabilidade adicional para um país como Portugal, e é uma responsabilidade ainda mais adicional quando encontramos numa situação geopolítica de veras difícil e temos uma área muito grande para proteger. Bem, só para dar-vos aqui uma noção da capacidade nacional. Vimos aquela panóplia de cabos e podemos dizer que estes são os cabos submarinos que atualmente passam por Portugal e amarram em Portugal. E para vos dar uma ideia, a capacidade instalada anda na ordem dos 950 terabits por segundo. Isto, se calhar, há muitos de vós não têm uma noção, isto é uma capacidade muito grande. Mas o que acontece é que a maioria deste tráfego é tráfego de passagem para ir para os tais centros de dados, os data centers, que ficam alojados na Europa. E, portanto, há aqui claramente, há tráfego, o que nós temos que fazer é trazer os servidores para perto dos cabos submarinos. Bem, em termos de contexto internacional, eu gostaria ainda de dar-vos nota de uma questão relativamente à União Europeia. E no que concerne à União Europeia, em cerca de 2020, quando Portugal teve a presidência do Conselho Europeu, foi criado claramente aqui um conceito que se chama o EU Data Gateway. E basicamente é trazer soberania digital para a Europa. E essa soberania digital coloca-se definindo 4 plataformas de entrada e de saída das comunicações da Europa, em que eu realço claramente este Gateway Atlântico, em que se nós tirarmos o Reino Unido, que já não está com o Brexit e saiu, nós claramente temos aqui uma vantagem que importa claramente capitalizar. E, portanto, sendo isto dentro da Comissão Europeia, existem vantagens económicas que interessa também usar em prol dos nossos interesses nacionais e regionais. Bem, 130 anos depois, estou certo, e que vocês concordam comigo, que temos aqui uma grande oportunidade, que a região autónoma dos Açores pode voltar a desempenhar um papel importante na conectividade, e não só, eu iria mais além, a região autónoma dos Açores pode também ser pioneira, pode não, vai ser pioneira no uso daquelas tecnologias que vos falei de smart cables. Contudo, permitam-me aqui o desabafo, as oportunidades estão criadas. Interessa agora é garantir que elas são agarradas. E, portanto, realço para que cada um de vós, dentro da vossa área, setor de influência, fiquem com esta percepção, porque a oportunidade existe, temos que fazer tudo para agarrá-la. Estamos precisamente na charneira e na janela de oportunidade. E, portanto, termino frisando aquilo que comecei, que a região autónoma dos Açores é claramente importante para a conectividade internacional. Muito obrigado pela vossa atenção.